Olá pessoal, estamos de volta e a gente estava falando aí no bloco anterior sobre a instrução. Quero que vocês venham aqui comigo para a tela, tá? Para a gente voltar lá no nosso esqueminha, porque eu quero colocar aqui alguns detalhes, tá? Bater algumas regrinhas com vocês. Primeira coisa, quando a gente fala de instrução, eu quero lembrá-los, tá? Que nós temos aqui dois artigos importantes para esse nosso processo. O 765 da CLT, que vai dizer que o juiz ele vai poder tocar o processo como ele bem entender, ali atendendo todas as regras que ele entender que serão úteis, invertendo ordem da autiva de testemunha. Então, a gente tem essa regra aí, ok? Quero bater aqui com você que a gente tem o 775 da CLT, que fala dos prazos em dias úteis. Então, você tem que lembrar desses pontos. E aí, aqui voltando, tá? A gente falou de ônus da prova. E aí, antes da gente continuar falando aqui de audiência, o que acontece se faltar audiência, quero lembrá-los de duas súmulas do TST, tá? Que vão falar de ônus da prova. Eu quero que você leia essas duas súmulas. A 338 e a 212, ok? Vamos lá, eu quero primeiro ler aqui a 212 com vocês, porque a 212 vai falar que o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, basicamente, o ônus de prova, tá? Do despedimento, se você quiser colocar aqui, ó, o ônus da prova do despedimento é um ônus do empregador. Então, o empregador já começa com esse ônus. E a súmula 338. O que a súmula 338 vai falar pra gente? É uma súmula importante, você precisa marcar no seu material como importante para a prova. A súmula 338, ela vai dizer o seguinte, olha, em regra, o ônus de prova de jornada de trabalho, hora extra, intervalo é do empregado. No entanto, nós temos algumas possibilidades de inversão do ônus da prova. Temos duas possibilidades de inversão. A primeira, se a empresa que tem mais de 10 empregados não apresentar as folhas de ponto, tá? Lá no artigo 74, parágrafo 2º da CLT, vai dizer que a empresa que tem mais de 10 empregados, ela precisa ter folha de ponto. A gente tem essa hipótese e o empregador doméstico. O empregador doméstico também tem obrigação de ter folha de ponto, independentemente do número de empregados. Nessas duas situações, se o empregador não apresenta as folhas de ponto, ele atrai para si o ônus de provar a jornada. Então, nesse caso, o ônus passa a ser do empregador. Então, aqui são hipóteses de inversão do ônus da prova. E tem mais uma possibilidade de inversão do ônus da prova prevista na súmula 338. É a possibilidade de inversão quando a folha de ponto apresentada pela empresa apresenta horários uniformes ou pode aparecer na sua prova horários britânicos, que são aquelas folhas de ponto que tem assim, 7 horas em ponto a 18 horas em ponto todo dia. 7, 2.00, 18, 2.00, 7, 18, 7, 18, 7, 18. O que o TST entende? Uma folha de ponto, quando ela vem assim, britânica, com horário uniforme, essa folha de ponto, ela é imprestável para fins de prova, porque a gente presume uma pré-assinalação, ok? Então, vamos anotar aqui que a súmula 338, ela fala de jornada, tá? Então, ela fala de folha de ponto. E a gente ainda tem uma outra súmula muito importante que eu já falei para vocês, que é a súmula 443, tá? Que fala da dispensa discriminatória. Fala da dispensa discriminatória, ok? Então, nós temos aqui, vimos as regras da testemunha. Quando fala da testemunha, você vai lembrar aqui de mais uma súmula, a 357, tá? Importantíssimo, ok? Então, nós já ouvimos as testemunhas, vimos aqui o que interessa pra gente em relação à testemunha. Depois, tá? Que o juiz
ouve a testemunha, se for o caso, ele vai ouvir peritos, se for necessário, muitas vezes dispensa, tá? E depois os assistentes técnicos, se houver, tá? Em geral, raramente você tem aqui assistentes técnicos, ok? Quando que a gente tem perícia no processo do trabalho? Em geral, se vocês quiserem dar uma olhada depois, no 195 da CLT. Vou ler aqui para vocês. 195 da CLT, só para ilustrar uma hipótese, e de fato essa é a hipótese mais comum, tá, pessoal, de perícia, é a do 195. O 195 fala assim, ó: a caracterização da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do médico do trabalho ou do engenheiro do trabalho, ok? Então, nós temos essas possibilidades aqui de perícia. Lembrando que quando o juiz arbitra a perícia, como é que funciona? O juiz pode fazer isso ou antes da instrução ou depois da instrução, depende muito do caso concreto. Vamos supor que é uma insalubridade por conta do calor. Vamos supor que você está advogando para uma reclamante que é cozinheira e está alegando que aquela cozinha ali tem uma temperatura acima dos 40 graus e ela teria direito à insalubridade. Se afirma isso para o juiz, aí o juiz, o reclamado na contestação, fala que ela não trabalhava na cozinha. Então, se tem uma controvérsia sobre o local de trabalho, em geral, o juiz faz a instrução para ver se a testemunha prova ou não se ela trabalhava ou não na cozinha. Se ficar demonstrado que ela trabalhava na cozinha, o juiz arbitra a perícia, nesse caso, depois da audiência de instrução, porque a perícia ainda está dentro da instrução. E aí, se for necessário, ele marca outra audiência para ouvir o perito, se for o caso, tá? Nesse caso aqui que eu tô falando para vocês, o juiz vai arbitrar a perícia, então ele nomeia um perito. Em geral, são os peritos já cadastrados em cada vara, as varas tem peritos cadastrados, ou o tribunal tem um cadastro de perito único, depende muito da organização da região do tribunal. Aí o juiz vai marcar, vai nomear o perito, vai dar o dia que ele tem que entregar o laudo. Antes disso, ele dá um prazo para as partes formularem quesitos. O que são quesitos? Quesitos são perguntas que você faz para que o perito responda. Então, você faz perguntas bem tendenciosas mesmo para obrigar o perito, no laudo, a entrar naquele ponto que você quer. Então, você pergunta lá, qual é a temperatura da cozinha? Qual é a sensação térmica? Havia EPI? Havia ventilação? Pergunta, tinha saída de ar na cozinha? Você faz aquelas perguntas bem específicas, tá? Para o perito ter que entrar naquelas questões, naqueles quesitos que você formulou. Aí o perito vai fazer o laudo, ele vai até o local de trabalho, verifica, responde os quesitos, faz o laudo. Depois você vai ter um prazo, em geral, de 5 dias para impugnar o laudo, tá? Que o juiz vai dar um prazo comum, em geral, para as partes impugnarem o laudo. Então, você vai verificar se o perito fez um laudo correto, você vai verificar se os requisitos mínimos ali do laudo estão no laudo, verificar se ele respondeu aos seus quesitos, se ele não tiver respondido, você pode impugnar, e aí você faz uma manifestação do laudo, impugnando ou concordando, lembrando que o juiz não é obrigado a seguir o que está no laudo pericial. Mas, na prática, a gente sabe que, em geral, o juiz segue o laudo, porque o perito que foi em loco, o perito que é médico ou engenheiro no trabalho, então ele que tem essas condições técnicas. Até porque insalubridade e periculosidade são questões muito, muito técnicas, tá? Para você refutar assim, sem ter esse conhecimento técnico. Os honorários do perito são pagos pela parte que perde o objeto da perícia, beleza? A gente já falou disso. E se as partes quiserem nomear assistentes técnicos, as partes podem, mas elas que têm que arcar com esse custo. Então, se as partes forem querer ele levar um perito privado, elas podem, mas elas têm que arcar com esse custo. Beleza? Volta aqui para a tela comigo. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente está falando de uma audiência, né? Nesse nosso desenho, a gente pegou já uma audiência de instrução aqui. Vamos supor que essa aqui seja uma audiência, ó, inaugural. Se essa é uma audiência inaugural, ela acaba aqui, ó. Ela acaba aqui. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Nessa nossa audiência inaugural, vamos lembrar o que acontece aqui em caso de ausência? Na nossa audiência inaugural, o que acontece com o reclamante, se ele estiver ausente? Vou colocar aqui de vermelho. A gente arquiva
ou seja, extingue sem mérito, ok? E com reclamado, o que acontece? Com reclamado, ops, deixa eu pôr no preto aqui. Com o reclamado, a gente tem a revelia, lembra? Com reclamado, a gente tem revelia, ok? Isso tudo tá lá no artigo 844 da CLT. Aqui é nossa primeira audiência. Isso aqui a gente viu. Isso aqui é no caso de uma audiência que esteja fracionada, beleza? Vamos aqui voltar para a tela. Olha o que diz aí o 844 da CLT, tá? O 844 fala assim: o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento. Essa audiência que ele tá falando aqui é a inaugural, beleza? Aí olha o que fala aqui, o que diz aqui o parágrafo 2º, deixa eu ver. Vamos ver onde é que tá aqui a questão da revelia, tá no parágrafo 5º. Aqui, olha só o parágrafo 5º, o primeiro, perdão. Tá bem no caput, pessoal, perdão. E o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Essa parte, pessoal, de confissão quanto à matéria de fato é o que tá aqui, ó, no artigo, na súmula, 74 do TST. Vamos ler essa súmula. Olha o que diz a súmula 74 do TST. Aí ela tá falando da segunda audiência, da audiência de instrução. Aplica-se a confissão a parte que expressamente intimada com aquela cominação não comparecer à audiência em prosseguimento na qual deveria depor. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta, não implicando cerceamento de defesa e indeferimento de provas posteriores. A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa, somente ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder dever de conduzir o processo. O que ele está falando aqui pra gente, pessoal? Ele está falando o seguinte, olha, beleza, a gente tem aqui na primeira audiência, se o reclamante falta, arquiva, extingue sem mérito, se o reclamante falta, revelia. Agora, na audiência de instrução, as ausências para qualquer uma das partes tem só um efeito, o da súmula 74, que é o quê? Confissão ficta. A gente terá aqui, com base nessa súmula, tá? 74 do TST, com base na súmula 74 do TST, a gente tem essa previsão aí de confissão ficta, beleza? Não pode esquecer, lembrando que a confissão ficta, ela é de fato ficta, ok? Então, nesse caso, caberá uma prova em contrário, tá? Eu vou chegar isso aqui pra cá, só pra gente terminar nosso esqueminha, tá? Deixa eu colocar aqui, peritos, assistentes técnicos, R$195. Aí aqui a gente já falou dos quesitos, né? Impugnação ao laudo. E aí aqui a gente tem um outro ponto, digamos assim, tá? Um outro ponto aqui, que é o quarto, que nós teremos razões finais. Prazo, pessoal, 10 minutos, se for em audiência, ok? Ou pode ser em memoriais, conforme o artigo 850 da CLT, beleza? Aqui também, só pra gente lembrar que se a audiência for una as respostas do réu, o prazo será de 20 minutos, ok? Nessas razões finais, cada advogado faz uma
uma apresentação, uma análise ali do ônus da prova. Se o juiz fracionar, pode ser apresentado por meio de memoriais, que seria as razões finais escritas. E aí, para fechar a nossa instrução, eu tenho mais uma tentativa de conciliação. Pessoal, aqui fechou nossa instrução. Não tendo essa conciliação, o juiz não conseguindo conciliar, acaba e aí a gente vai ter a famosa sentença, tá? Então, acabando aqui, não teve, vai para sentença. Beleza? Então, esse é o nosso trâmite aqui, processual, tá? Esse é o nosso trâmite, basicamente, essa é a ideia básica que a gente tem aí até chegar à sentença. Vamos voltar aqui para a gente ler o artigo 850, que fala das razões finais. Olha o que fala aí o artigo 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos, tá? Você pode ter que fazer isso oral na audiência para cada uma das partes. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta conciliatória, então você tem uma nova tentativa de conciliação ao final da instrução e não se realizando esta, será proferida a decisão. O presidente da junta, após propor a solução do dissídio, tomará os votos dos vocais e, havendo divergência entre estes, poderá desempatar ou proferir decisão que melhor atenda ao cumprimento da lei e ao justo equilíbrio entre os votos divergentes e ao interesse social. Isso aqui você pode cortar, tá? Aí na sua CLT, mas isso acabou quando acabou o juiz classista, tá? Agora a gente só tem juiz togado. Olha o que diz aí o 831. A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. Se tiver qualquer uma daquelas conciliações que nós vimos ali, o termo que for lavrado valerá, então, a ata, tá? O termo de acordo vale como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social, quanto às contribuições que lhe forem devidas, tá? O termo de acordo homologado judicialmente, ele tem força de sentença e é irrecorrível pelas partes. As partes não podem recorrer desse acordo. Quem pode recorrer é a Previdência Social, porque ali se declara, ali se concilia parcelas sobre as quais tem incidência previdenciária, de imposto de renda, incidências tributárias. Então, a União ela é intimada para se manifestar desses acordos, ok? 852, aqui falando um pouco sobre a notificação, tá? Então, como é que fica essa sentença, como é que é a notificação aí dessa sentença, como é que as partes ficam sabendo? Da decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seu representante na própria audiência. No caso de revelia, a notificação far-se-á pela forma estabelecida no parágrafo 1º do 841. Olha o que diz o 841. A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, incerto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense ou na falta afixado na sede da junta ou juízo. Hoje, em geral, a sentença ela você cientifica as partes da sentença por meio da publicação no diário, se as partes têm advogado, tá? Que é o mais comum, então você faz uma publicação. Ou na última audiência, que é a audiência de instrução e julgamento, o juiz dá a data ali que a sentença vai ser publicada. E aí as partes têm que olhar, naquele dia marcado, tem que olhar se houve ou não publicação de sentença, como se elas já saíssem ali intimadas. Beleza? Pessoal, então a gente fecha aqui, tá? Com esse nosso esqueminha, tá? Do sistema processual. A gente viu da reclamação trabalhista até a sentença. Já vimos todos esses trâmites, ok? Qualquer dúvida até aqui, mande para nós, porque a gente vai ver agora procedimento especial e depois recurso. Então, a gente não volta mais nessa parte aqui. Beleza? Então, até o próximo bloco e a gente volta aí para falar de procedimento especial.